Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. A última semana, incontornavelmente, ficou marcada pela divisão político-administrativa. O país passa a contar com mais 3 províncias. Vamos ouvir as declarações do Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca. Nós passaremos a ter 21 províncias, portanto, contrariamente às 18 atuais. Fruto da divisão da província do Mochico, teremos a província do Mochico com sede no Luena e a província do Mochico Leste com sede em Kazonga. Teremos também a província do Quando, que vai resultar da divisão da atual província do Quando-Cubango, a província do Quando com sede em Mavinga e o Cubango com sede em Menongue. Fruto da reorganização do território da província de Luanda, teremos a província do Icolibem com sede em Catete. Então serão as 3 novas províncias com as quais o país há de contar: Mochico Leste, Quando e Icolo-Ibem. Em relação aos municípios, são 162 unidades territoriais entre distritos urbanos e comunas que passam a ser municípios. Portanto, nós vamos sair de um total de 164 municípios, que é o contexto atual, para 326 municípios, ou seja, mais 162. Em relação às comunas, nós temos atualmente 518 comunas e passaremos a ter 378 comunas, portanto, menos 140 comunas. Ouvimos as declarações do Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca. Mais províncias, mais municípios, tudo para melhor administrar. José Guerreiro, bom dia. Muito bom dia. Fomos esclarecidos, de facto, na semana passada com esta intervenção do Sr. Ministro. Está clara quanto a números, não é? Esta lei foi aprovada com votos favoráveis do MPLA, contra da UNITA e os restantes partidos abstiveram-se. Eu acho que talvez uma lei desta importância, mexe profundamente com a divisão estrutural do país, devesse ser uma maioria qualificada. Assim não consta do regulamento, mas é o que é. Os números finais da votação talvez nos possam deixar em reflexão, não é? Só um partido aprovou, embora a maioria e com justiça, e porque tem esse direito, mas uma lei com esta importância talvez merecesse outro tipo de maioria. Eu, para ser claro e objetivo, eu não considero que esta divisão seja prioritária, né? Relativamente à quantidade e à qualidade dos complexos problemas que o país tem que encarar, tem que pensar, tem que resolver. Quer dizer, não acho que esta lei, não é, que esta divisão administrativa feita agora deva ser considerada como uma necessidade urgente e prioritária. Eu não acho que esta divisão venha facilitar a curto e médio prazos a resolução dos problemas que temos, não é? Eu não digo que não se pense neste assunto e que a prazo, não é, não se devesse avançar para uma nova divisão político-administrativa do país. Não digo isso, não é? Tudo deve estar em cima da mesa, tudo deve ser discutido. Agora, eu estou a refletir em relação ao presente, ao curto prazo, em que problemas muito mais complexos se colocam e não acho que deva ser esta a prioridade. Acho que podemos estar a inverter as prioridades. Eu acho que se pretende repensar, digamos, a organização territorial, se pretende repensar, se pretender o ordenamento do território e a nova concepção da gestão do país, se deveria alargar a discussão a outro tipo de possibilidades e alternativas, não é? Eu acho que se devia alargar essa discussão, uma discussão mais ampla, mais abrangente. E desde logo não deixar de continuar a empurrar para a frente com a barriga, como se diz, a questão do poder autárquico. Nós continuamos a empurrar para a frente a questão do poder autárquico, né? Este é um tema que está na agenda há mais de 10 anos e é um tema que se nota que incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. E está claro também que o tema do federalismo incomoda muito mais, né? O tema do federalismo incomoda muito mais. Eu vou dar aqui um exemplo.
Há uns programas atrás, quando discutia aqui no programa o aumento da criminalidade violenta, o nosso colega Enda colocou na mesa a possibilidade de análise sobre a pena de morte. Após o programa recebi logo telefonemas: "Ó Zé, então o teu colega defende a pena de morte? Isso está ultrapassado, vai contra os direitos humanos, etc, etc, etc." Epá, eu respondi: não, ele não disse defender a pena de morte. Ele só colocou a questão do porquê não se incluir também este tema na discussão. Se temos que discutir questões abertas, abrangentes, olhar em todos os ângulos, porque também não colocar este problema em discussão. O mesmo se passa com o federalismo. Por isso, mais que discutir a divisão que já foi aprovada, talvez seja bom analisar questões potencialmente fora da caixa. Não é? Fora da caixa. Infelizmente, a possibilidade de um Estado federal virou tabu. Não é? Ai de quem levantar este tema. Não é? E, conforme a questão da pena de morte, ao colocar em cima da mesa este tema, não é necessariamente estar ou não estar de acordo. Não é? É tentar abrir as mentes para novas e mais alargadas discussões. É no mínimo, discutir, analisar. Não haver temas tabus. Também nesta questão da divisão do país, da gestão territorial, do ordenamento do território, etc, etc. E, infelizmente, no nosso país, o federalismo é um tema tabu. Acho que foi porque um dirigente político da oposição falou nisso há muito tempo. E então, acho que meia dúzia de iluminados na altura terão por si próprios decidido que o federalismo não dá. Não dá, não é solução, nem vale a pena discutir, nem vale a pena colocar em qualquer agenda, e agora é quase um conceito, uma palavra banida, não é? E eu pergunto, por onde discutir o tema de uma forma aberta, arejada, moderna, sem preconceitos? Bom, pronto, enquanto isso, né, no conforto dos gabinetes e dos estudos e parceiros, o nosso país passou a ter 21 províncias e 168 comunas, conforme informou o Sr. Ministro a semana passada. Né? Preocupam muitas questões sobre este assunto. Né? Uma delas é a questão do aumento dos custos financeiros que estão associados. Né? Um país que já tem dificuldades em pagar salários, né, vai ter que disponibilizar mais verbas para o cumprimento desta lei. São mais estruturas, mais custos de funcionamento, naturais, naturalmente, né? E também mais mordomias associadas. Como diria o Enda, né? Há aqui questões espirituais, né? Que não devemos deixar de considerar, né? Mais instalações, mais carros, mais nomeações, mais mordomias, mais salários, mais secretários, mais assessores, mais diretores, enfim. E os novos governadores, administradores de municípios e comunas, para as tais questões espirituais, não vão querer estar nas mesmas instalações, sentar nas mesmas cadeiras, dormir nos mesmos quartos que os anteriores. E vem-me até à baila agora uma polémica que está aí nas redes sobre as casas alugadas em Portugal para a nossa embaixada e consulado, alugada há muito tempo, desde o tempo do embaixador Barrica, mas que não estão a ser utilizadas, né? E os responsáveis estão em hotéis. Bom, num país sem dinheiro, enfim, eram as primeiras impressões que eu queria deixar. Gostaria depois de continuar a analisar este assunto numa próxima volta. Rui de Castro, concorda com esta primeira posição de José Guerreiro? Esta divisão político-administrativa é um passo para trás naquilo que é a efetivação das autarquias? Bom dia. Bom dia. Bom, eu não acho que seja assim. Estou parcialmente de acordo com aquilo que dizia o Zé Guerreiro, mas creio que quase que desde a independência de Angola, que nós estamos a ver que, sobretudo as províncias do Mochico e do Quanto Cubango, que são províncias com uma extensão muito grande e que são de muito difícil administração. Uma das soluções seria efetivamente a sua divisão, mas não só a divisão, mas depois a alocação de meios e de pessoas, não é? Para que possam efetivamente ir para essas zonas para garantir a tal administração de que se fala também. De modo que, agora, onde é que eu já poderia estar mais em linha com o que diz o Guerreiro? É que a necessidade parece-me ser evidente. Agora,
a oportunidade é que talvez possa ser discutível, porque de facto, pelas razões que ele próprio já apresentou e eventualmente outras, talvez se pudesse deixar correr mais algum tempo, garantir que as nossas finanças estivessem um bocado mais confortáveis, e para então efetivamente se poderem tomar algumas medidas que vão obrigar a mais uma pressão sobre o Orçamento Geral do Estado. Mas que não há dúvida que esta divisão, particularmente destas duas províncias, Luanda, depois talvez a gente possa analisar já um bocadinho com outros elementos, mas particularmente estas duas acho que é indiscutível. Creio que não há ninguém, mesmo a oposição que votou contra, que não ache que temos que cuidar dessa extensão tão grande e que é de facto difícil de gerir. Agora, o que nós ficamos a saber também ao longo da semana é que esta alteração foi uma iniciativa presidencial que foi tomada antes das eleições de 2022. Portanto, ouvimos isto da boca do Sr. Ministro da Administração do Território, e que a alteração não se efetivou, ou pelo menos não se começou aquela discussão, porque Angola subscreveu uma convenção que determina que não podem ser feitas emendas à legislação eleitoral em período de eleições. Portanto, esta alteração iria obrigar a estas emendas, e então não era a altura de fazer. Portanto, ficamos a saber também que passarão a haver menos 184 órgãos de administração, porque há 140 comunas e 44 distritos urbanos que passam a municípios. E aí talvez possa ajudar a uma compreensão melhor para que, e é feito isto também, foi dito com ênfase, de que de facto uma boa parte destas novas administrações municipais não irão partir do zero. Quer dizer que já existem infraestruturas que eram das administrações comunais e dos distritos urbanos que passarão a ser administrações municipais. Bom, mas o Guerreiro já tocou e, de facto, nós conhecemos como é que muitas coisas, infelizmente, funcionam, que, estando em período de aperto de cinto, ali onde ainda o cinto puder apertar mais, não é? Mas, por outro lado, estão a ser feitas compras que depois não estão em linha com esta ideia de que, de facto, precisamos de conter e de definir prioridades para a aquisição dos tais meios, e que, de facto, poderão fazer desviar alguns dos valores que irão ser alocados a estas administrações municipais já no OGE de 2025, e que, em vez de serem direcionados para a melhoria das condições de vida da população dos novos municípios, irão servir para a melhoria de condições de trabalho dos administradores e de toda a equipa que for montada. Eu gostaria também de tocar aqui num aspecto que foi quando nós abordamos este assunto aqui no programa.
relacionado com a divisão da província de Luanda, uma das questões que mais veio ao de cima era relacionada com o fator demográfico. Bom, e naquela altura nós consideramos que Luanda está com cerca de 10 milhões de habitantes e que, efetivamente, com a divisão de Luanda em duas províncias, poderia não haver uma divisão equitativa destes 10 milhões, mas pelo menos que houvesse uma fatia maior de pessoas para a nova província. Bom, acontece que com a divisão que foi feita e considerando que o atual município de Colibengo e Akisama juntas não têm mais de 500 mil habitantes, mesmo considerando que os integrados Zangos, Calumbo, Sekele, a nova província de Colibengo não chegará a 3 milhões de habitantes, o que quer dizer que a carga populacional que poderia servir também de justificação forte para a divisão acaba por não ter muita razão, porque Luanda, agora a província capital, vai continuar com cerca de 7 milhões, o que quer dizer que de facto aí terão que haver outras considerações, não é? Bom. Esta divisão político-administrativa dividiu não apenas os deputados, mas também a opinião pública a nível de toda a sociedade em inglês. Sim, de facto, em relação à nova divisão administrativa do país, há efetivamente esta falta de consenso político, né? E eu acho que é um assunto que mais sobressaiu, que para situações do género era expectável, né? E tendo em conta já o tempo decorrido desde o alcance da paz, pudéssemos ter consensos, né? Tanto quanto possível. E isto não é bom para o país. E esta falta de consenso, se calhar, dá sempre aso a que no futuro muitas dessas decisões possam ser revertidas. E creio que o maior problema terá a ver com a divisão administrativa de Luanda, né, da província de Luanda, a nova divisão. Porque em relação às duas outras províncias, não há dúvida que, por razões da extensão territorial, no Mochico, no Cubango, e com risco de segurança e para assegurarmos também a integridade territorial, faz todo o sentido que se proceda como se procedeu. E com a necessidade dos políticos e a necessidade dos políticos transmitirem uma ideia, um sentimento de estabilidade e de consensos, talvez pudéssemos até na discussão separar os momentos, não é? Em que pudesse haver uma votação para as duas províncias, em que certamente haverá mais consenso, é uma situação mais consensual, e depois votava-se em relação a Luanda num outro momento, né? Isto é também importante e creio que os nossos políticos devem ter esta sensibilidade, não é? Em relação ainda a este assunto, e a questão de fundo era perceber que outras alternativas então pudessem ser consideradas. Não há dúvidas que, pelas razões
que já me referi, o tema da extensão territorial no Mochico, no Cubango, mas sobretudo, e em Luanda, penso que a questão tem sobretudo a ver com a concentração, né, da população. Mas então que outras alternativas pudéssemos considerar, né? Uma, e já se referiu, quer o Rui e o Guerreiro, era que esta evolução pudesse ocorrer ao longo do tempo, se optasse por uma abordagem gradual. Nós já experimentamos no passado a criação de gabinetes de desenvolvimento, creio, econômico, não é? Naquelas situações em que, e lembro o IJ e mais uma outra província no passado tiveram um gabinete específico para cuidar da criação de infraestruturas e promover algum desenvolvimento que era necessário em determinadas circunscrições. Portanto, os governos provinciais continuaram a fazer o seu trabalho, mas esses gabinetes passaram a... Portanto, tinham uma missão muito específica e talvez, mesmo antes de se tomar essa decisão, se pudesse considerar esta abordagem. Se não, vejamos, foi dito agora que, estando criadas as províncias, agora vão ser constituídas comissões instaladoras para as novas províncias que se encarregarão de elaborar as propostas orçamentais, elaborar os planos de desenvolvimento, os instrumentos de ordenamento do território e os projetos de infraestruturas, coisa que efetivamente um gabinete com uma missão específica talvez pudesse fazer. Se não quiséssemos criar estes gabinetes, podíamos inclusivamente nomear vice-governadores com plouros específicos para determinadas circunscrições que pudessem desempenhar essas funções. Não podemos descurar na avaliação e análise da decisão que foi tomada o sentimento das populações. E aqui estou em crer que nas províncias do Cubango e do Mochico, aquelas populações que estão do lado em que agora serão novas províncias, certamente, porque sempre reclamaram da ausência do Estado, né, nas suas circunscrições. Eu creio que não há dúvidas que elas próprias estarão regozijadas. Poderá haver aqui questões dos nomes, não é? Mas se cada um de nós estivesse a viver nesses locais, certamente que achava como benéfico ter uma província no curto prazo, não é? Por outro lado, as pessoas que antes viviam em Luanda e que agora estão numa outra província, de Colibengo, em alguns segmentos também, aqueles que estarão e beneficiaram sempre dos serviços públicos a partir de Luanda, certamente estarão menos satisfeitas, não é? Mas as pessoas que estão nos municípios mais recônditos e com déficit de acesso aos serviços públicos, certamente que estarão mais regozijadas com esta decisão. Em relação ainda a este tema, não há dúvidas que os benefícios visam, como disse bem o Sr. Ministro do MAT, racionalizar as estruturas e permitir que os novos entes tenham condições de melhor servir as populações. Vão ter mais orçamentos, vão ter mais pessoas e com isso conseguirão ter mais pessoas e mais recursos para prestar então um serviço público. Estamos também certos de que para atrair para as diferentes circunscrições do país, sobretudo as mais recônditas,
pessoas com determinado perfil, portanto, elas têm que ter alguma função, alguma categoria, para que também se possa atribuir remunerações ao nível daquilo que é a expectativa do seu desempenho. Agora, em inglês, vamos continuar a falar da divisão político-administrativa. Vamos antes fazer o nosso primeiro intervalo. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar daquilo que foi o principal assunto da semana finda, a divisão político-administrativa. Há algumas edições atrás, José Guerreiro falou de que medidas do governo são sempre tidas com alguma desconfiança. Esta divisão político-administrativa tem em seu entorno uma certa desconfiança de que seja uma medida com caráter eleitoralista. Eu não poria assim a questão, porque eu acho que não é só esta medida que dá a entender isso, não é? Dá a entender isso, mas pronto, o governo tem o seu papel a fazer. O que eu acho é que as medidas do governo, não é, devem sempre ter como fundo a resolução dos problemas concretos das populações, não é? E como disse o Andy muito bem, há pessoas contentes e há pessoas descontentes. Mas é absolutamente natural, não é? Que em qualquer parte do mundo, quem viva numa aldeia lá dos confins do seu país, quer ser cidade, o da cidade quer ser capital, o que é só município quer ser província, o que é comuna. Isto é naturalíssimo. Por isso é que há entes a nível superior, e não estou a falar em religião, e são os governos, que devem ter a noção global do país, o que é necessário ou não. Não podemos estar, digamos, pura e simplesmente, a lutar pela defesa de caprichos desta ou daquela comuna ou município. Portanto, eu estou de acordo que há pessoas contentes que devem estar, mas também temos que ver que as pessoas estão sempre a querer mais, não é? E aí cabe o governo decidir aquilo que é o prioritário, de acordo com os recursos que temos, para fazer face às necessidades que essa nova divisão política vai ter. Por exemplo, vamos ter mais 3 governadores, alguém fez contas, né? Ter mais 3 governadores, mais 6 vice-governadores, mais 161 administradores municipais, mais 3 comandantes provinciais da polícia, mais 161 comandantes municipais da polícia, mais 30 diretores provinciais das diferentes áreas, enfim. E com aquilo que eu disse na minha primeira, e acho que os colegas estiveram de acordo, é de facto uma oportunidade que se calhar não foi bem gerida para ser tomada esta decisão, não é? E além disso, e parece que eu vou ser excomungado, não é? Porque os meus camaradas, e estou a dizer propositadamente, nem ousaram falar no tema que eu propus, que é do Estado Federal. Não é? É porque é tabu também, não é? Os camaradas não. Então, há aqui uma série de coisas que precisavam de serem melhor analisadas. Por exemplo, se nada prova, se com 18 províncias nós não conseguimos criar riqueza, não conseguimos, é normal. É normal, não, é evidente. Vamos criar riqueza com 21 províncias? Vamos criar? Além disso, eu acho que é mero subjetivismo dizer-se que a elevação de comunas a município vai criar desenvolvimento. Né? Porque nós não estamos a gerir terrenos, território. Nós estamos a gerir pessoas. Né? Estamos a gerir pessoas. E se não se levou serviços públicos a essas pessoas, por que é que uma mera divisão, podemos dizer, vai levar mais riqueza, vai levar mais desenvolvimento a essas pessoas? O nosso foco devem ser as pessoas. E além disso, eu queria também dizer o seguinte: o problema não são meramente questões burocráticas, não é? Questões burocráticas. A questão principal que nós temos visto no nosso país é a questão de gestão, é a questão de transparência, é a questão de descentralização de recursos materiais e financeiros, é a competência dos gestores públicos, né? É a prestação de contas, né? É o combate ao nepotismo, burocracia e corrupção aos vários níveis.
né? É a meritocracia não associada aos cartões dos partidos, não é? É colocar de facto, os serviços públicos, administrativos, de saúde, de educação, bancos, estruturas, de apoio técnico à agricultura e pecuária, etc., de facto perto do cidadão, né? Se até aqui pouco se adiantou, pouco se fez neste domínio, é a mera divisão administrativa que vai agora fazer, por milagre, estas soluções como se fosse uma coisa milagreira. Não, eu acho que é mais prioritário resolver a montante outros problemas da governação, não é? E da gestão territorial, não é? Que com certeza que se já não eram descentralizados os recursos, eu dei o exemplo para arranjar uma estrada aí numa província qualquer, num município qualquer, é preciso os recursos serem libertados em Luanda, não é? É agora com mais províncias que isso vai melhorar. Eu duvido, mas pronto, estamos aqui para ver, e eu lutarei com certeza, como qualquer angolano lutará, para que estas medidas do governo, da Assembleia Nacional, no caso, possam suprir as tremendas dificuldades que existem no país a nível da gestão do território. Rui de Castro, o que Zé Guerreiro acaba de dizer é que estas 3 novas províncias podem herdar os problemas que já existem nas 18. Bom, primeiro eu ia responder à provocação do Guerreiro. É que eu não toquei na questão do federalismo, porque, estando em linha com ele mesmo, não é? É um assunto que me parece que não é prioritário, porque o federalismo, por aquilo que eu entendo, e assim de uma forma muito simples para uma boa parte dos nossos ouvintes também perceber, é a divisão de Angola em estados dentro do mesmo estado. Nós só vamos fazer 50 anos de independência no próximo ano. Tivemos um país em guerra durante bastantes anos e precisamos, com muita urgência e veemência, de consolidar a unidade do país. Portanto, nós precisamos de consolidar Angola enquanto um todo, enquanto um ente. Ora, introduzirmos nesta etapa mais uma discussão de divisão do país em Estados Federados, com as suas quase que constituições próprias para cada Estado Federal, era baralharmos ainda mais quem ainda não percebeu bem o que é a nação. Quer dizer, quem, por exemplo, ainda vandaliza bens que são de todos nós, sem perceber que somos cidadãos de um país, que temos direitos, sim senhor, mas também temos muitos deveres. Ora, portanto, esta questão poderá vir a ser discutida e eventualmente até com bastantes seguidores, mas se olharmos para este mundo fora, também não veremos assim tantos estados federais, não é? Bom, agora... Rui, desculpa só, para não induzirmos, ou podemos induzir os nossos ouvintes em dúvida sobre a minha posição. Eu não disse que nesta altura era isso que ia ser feito. Eu disse é que devíamos ter a honestidade intelectual de pormos em cima da mesa a discussão de todos os temas. O que é evidente, se eu não estou de acordo que se faça nesta altura, as razões que eu apontei, a divisão política administrativa, muito menos estarei de acordo que se faça nesta altura a adaptação da Constituição para um Estado federal. Não foi isso que eu disse. Eu disse é que devemos ter a honestidade de não criarmos temas tabus, não é? Não criarmos temas tabus e discutir todas as alternativas, discutir com profundidade, todos os cidadãos, com profundidade, os temas principais de cada área que estamos a analisar,
para que não fique nada debaixo do tapete. É só isso que eu disse. Eu não disse que aprovava o conceito, nem disse que era nesta altura que devia ser implantado. Eu disse que devemos ter uma honestidade intelectual de poder discutir abertamente a discussão. Os argumentos que o Rui apresentou, eu já sei, eu sou do mesmo partido do Rui, quando sei os argumentos que os camaradas usam para nem discutir o problema. Eu vou só dar um exemplo ao Rui, é do meu tempo este assunto. É do meu tempo, quando eu trabalhava na sede do Comitê Central. Houve uma altura em que foi proibida a importação de ténis de Lecoq Sportif, porque o símbolo, o logotipo do ténis Lecoq era um galo, né? Vocês não são desse tempo, o Silvio ainda é mais novo, o Ender também é um bocado mais novo, mas o Ruka lembra-se, com certeza. Foi para nós vermos até que ponto é que vai muitas vezes as nossas amarras intelectuais, ideológicas, né? Só porque o símbolo daquele ténis, a Adidas tem um símbolo, a Nike tem um símbolo, o Lecoq Sportif tinha um símbolo, que era um galo, é um símbolo internacional em todo o mundo, nós proibimos a importação do Lecoq Sportif. Quer dizer, é contra isto que eu luto. Nós temos que ter, como cidadãos, como intelectuais, como políticos, mesmo como militantes daquele partido, temos que ter a abertura para analisar com frontalidade todos os problemas, sem tabus. Por isso, lembra-se que eu levantei o problema da pena de morte. Não quer dizer que eu esteja de acordo. Eu estou a dizer que se deve discutir, para que conscientemente as pessoas digam se estão ou não de acordo. Eu mesmo se passa com esta questão. Eu não disse que sou a favor do federalismo, nem disse que se devia implantar desde já. Bom, o que eu também quis dizer é que este não é o momento de introduzir essa discussão. Bom, agora, seguindo para a pergunta que o Silvio fez, relativamente aos problemas que serão herdados das províncias anteriores. Bom, de facto, nós não vamos ter 3 novas províncias, nós vamos ter 6 novas províncias. Vamos ter mais 3 províncias do que aquelas que tinham. Porque, de facto, na reconfiguração que se fez, surgem 6 províncias com dimensão diferente daquela que havia. Mas Angola continua a ser a mesma. As pessoas não vão ser deslocadas de umas posições para outras, de umas aldeias, de umas comunas ou de municípios para outro lado, porque agora ali será já de uma outra província. Portanto, quem vive em Calumbo vai continuar a viver em Calumbo. Os problemas que tem neste momento em Calumbo vai continuar a tê-los e serão gradualmente resolvidos da mesma forma como que se queria resolver quando Calumbo era da província de Luanda. Bom, obviamente que o que se pretende, pelo menos aquilo que é avançado, e que nós acreditamos que seja mesmo por aí, é que com esta municipalização do país e com a descentralização administrativa, mas também, como pedia o Zé Guerreiro, da bufunfa, não é? Que efetivamente os administradores municipais tenham mais condições para executarem programas que irão produzir uma efetiva melhoria no nível de vida das populações, particularmente naquelas questões que são mais do dia a dia, como a água, a energia elétrica, o saneamento básico, o comércio, as escolas, os postos de saúde. Bom, enfim, portanto, é aqui que se bate para que hajam melhorias efetivas e não que isto fique apenas no papel. Bom, agora, já para terminar, gostaria de mencionar algo também em decorrência daquilo que se falou há pouco, desta discussão que há sempre entre os partidos, isto é próprio, não é?
que portanto, a UNITA votou contra mais uma vez, porque entende que primeiro tem que ser as autarquias. Por outro lado, o que o MPLA menciona é que o momento das autarquias também chegará. E a prova de que assim é, hoje mesmo, parece-me que até está marcado para o meio-dia, os parlamentares do MPLA e da UNITA vão voltar a sentar-se para alinhavarem o pacote autárquico, portanto, o conjunto de propostas que haviam de ambas as partes e que se decidiu e bem fundir num só documento, para continuar esta discussão, e esperemos que por todo o ano de 2025 que não só tenhamos tudo o que tem a ver do ponto de vista legal com as autarquias aprovado e a realização das eleições autárquicas também marcado. Esta reconfiguração do território, como Rui de Castro acaba de dizer em inglês, vai levar não apenas a mudanças a nível cartográfico, já se está, inclusive, de acordo com o Ministro da Administração do Território, a olhar para aquilo que será o novo mapa do país, mas também levar uma série de mudanças no que toca, por exemplo, aquilo que é o currículo escolar, porque agora as nossas crianças têm de aprender um novo país. Para esta nova iniciativa ou medida tomada, estão previstos outros benefícios, né? Este que referiu e que se enquadra naquilo que muitas vezes se designa, né? O desenvolvimento económico e social do país. Esta é uma preocupação e é um dos benefícios que se pretende alcançar: o bem-estar das populações, a proximidade dos órgãos da administração local do Estado às populações. O Guerreiro fez uma provocação e eu concordo, eu só não me referi, portanto não tinha acabado de referir, de fazer a minha abordagem, fui interrompido, e penso que sim, porque não também se discutir este assunto. Mas não podemos pensar e perder de vista que a discussão de Angola, ou sobre Angola, o seu desenvolvimento, não se esgota aqui. Nós temos que continuar a discutir, a idealizar e a implementar Angola, a construir Angola, né? E penso que sim, né? É uma alternativa. Os vários problemas a que se referiu o José Guerreiro são reais, que são prioritários. Falou da corrupção e vários outros problemas, mas temos que também ser honestos que efetivamente o modelo, a estrutura e a capacidade dos órgãos da administração local do Estado são também um problema. Portanto, o facto de estarmos a resolver, ou se ter resolvido, ou ter endereçado esta dimensão do problema, não implica que as outras não sejam tidas em consideração. Também estou de acordo que não é, portanto, e por isto concordo que não é já com esta nova divisão que os problemas todos de Angola vão terminar. Não, vão ser, como disse bem o Rui, vão ser gradualmente tratados. E como não podíamos, por exemplo, perder de vista que antes de Angola e antes de 75, né, Angola, o território que hoje é Angola, era uma província, né, ultramarina, era uma província. E tudo indica que foi como província que teve, em termos de desenvolvimento económico, se calhar as maiores realizações. Isto para dizer que, efetivamente, não é apenas o nome, né? O conteúdo, são as abordagens, são modelos de governação, sobretudo isto, não é? E hoje discute-se muito esse assunto, em relação aos países. Há países que têm muitos recursos,
e que não estão desenvolvidos, como são os nossos países, a maioria dos países africanos, e há outros que não têm recursos. Portanto, países como os nossos africanos têm muitos recursos e não são desenvolvidos, e países com muito poucos recursos, alguns em África, outros na Ásia, mas que têm níveis de desenvolvimento económico e social muito mais elevados. E a questão de fundo não tem nada a ver com raças, cores, não é? E religiões, mas tem sobretudo a ver com as opções de governação. E este é um ponto-chave crítico. Ainda nas várias opções, né, sobre as possibilidades de endereçar este assunto, que não devem ser, como referi já da outra vez, não é, uma solução para todas as situações. Em alguns casos, sim, podíamos levar para províncias, mas talvez noutros casos, para além das outras alternativas a que me referi, era estatutos especiais de províncias e municípios, né? Também é uma boa abordagem até chegar ao ponto máximo. Nós sabemos que, por exemplo, as zonas diamantíferas do nosso país, e mesmo no passado, não é, têm estatutos especiais, não é? A movimentação de pessoas, aquilo que lá se faz, não está sobre a alçada dos governos provinciais. Portanto, nós temos efetivamente que ir pensando em várias alternativas, várias soluções, e na altura de implementar, se calhar considerar as especificidades de cada situação e também adotar medidas diferenciadas para as situações concretas que cada uma das realidades do nosso país enfrenta. Vamos a mais um intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Olhamos agora para aquilo que foi disputado pela reportagem do nosso repórter Fortunato Cabina, que hoje está a radiografar o Kikuchi, os seus problemas, as suas questões, mas também as suas oportunidades, mas que na semana passada olhou para aquilo que são as questões das casas sociais e os esquemas envoltos, em que elas estão envoltos. José Guerreiro. Sim, a reportagem do Cabina, mais uma vez, e não sei se houvesse, estou desviado do tema, se houvesse prémios de jornalismo assim com muita credibilidade, acho que o Cabina já merecia, né? Nestes últimos meses fez reportagens de alto nível relativamente ao país real, que isso é que é jornalismo, né? Isso é que é jornalismo, na minha ótica, na minha modesta ótica. E mais uma vez esta reportagem que ele fez sobre as casas sociais, ou sobre a questão dos moradores que fugiram das calemas da ilha e que tiveram que ser realojados. Felizmente o governo tomou essa medida de realojá-los no Zango 2, não é? É uma medida bem tomada, em primeiro lugar está a preservação da vida das pessoas, não é? Elas foram para o Zango 2 para tendas com a promessa de a curto prazo poderem viver em casas condignas, não é? Passado 15 anos, esta reportagem do Cabina veio demonstrar que as promessas não passaram disso e que uma minoria, mas muito minoria, é que conseguiram passar para outras casas mais condignas, mas e muitas dessas casas foram entregues a pessoas, segundo a reportagem, segundo os próprios moradores referiram à reportagem do Cabina, não tiveram direito e foram outras pessoas que foram para essas casas. A esmagadora maioria das pessoas continua então o que elas chamam agora das chapa-chapa, as casas de chapa, não é? Onde se mostraram reportagens informando sobre delinquência, mortes, doenças, chuvas, frio, etc, etc. Portanto, as pessoas continuam, a maioria das pessoas continuam a viver em condições que não são condignas. Algumas delas terão que sair de casa e vender, o que já vai sendo habitual, para outros casos também, mas o que
Mas o que fica da reportagem é que há centenas de concidadãos nossos, tirados da ilha há 15 anos, por questões de segurança, continuam a viver de uma maneira indigna no Zango 2, em tendas e em casas de chapa. Isto é que nos devia preocupar, não é? E às vezes, eu quando vejo questões destas que não são únicas, eu pergunto onde é que estão as preocupações sociais do partido de esquerda, não é? Eu acho que o vetor principal, o foco principal de governação de um partido de esquerda, se é que nos tempos modernos, século XXI, ainda se pode ou deve falar de esquerda-direita, mas as preocupações sociais, mesmo no discurso expressa estas preocupações sociais, onde ficam quando nós vemos estas reportagens que têm sido feitas pelo Cabine ao longo dos meses, e não só esta, em que nós vemos de facto que há pessoas a verem mal, não é? Eu vou dar um outro exemplo. Aqui há algum tempo, no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, foi feita uma grande apresentação pública do projeto de requalificação do bairro Operário, não é? É um bairro mítico da cidade de Luanda, foram feitas reportagens e foi feita uma grande apresentação pública e foram construídos alguns edifícios ali na Anangola, perto da Anangola, para realojar as pessoas que sairiam do bairro Operário para serem feitas tais obras de requalificação. Agora, pergunte-se quantas pessoas do bairro Operário foram para esses edifícios. Quantas pessoas? Não é? Que fizeram-se edifícios. E onde é que está a requalificação do bairro Operário? Quer dizer, é isto que nós, infelizmente, né, estamos a ver. Eu puxei só este exemplo paralelo, porque a mesma coisa se passou. Sai-se da ilha para fugir a questões de segurança, a fugir a questões de vida, de morte por causa das calemas, vai-se provisoriamente para um sítio, as casas que são dadas para outras pessoas, outros vendem. E onde é que está a fiscalização? Onde é que está a necessidade de haver controle das medidas que são tomadas? Portanto, é triste. A reportagem do Cabina deixou-me também profundamente triste a ver mães, né, a chorarem com a morte de filhos, com a dificuldade dos filhos a viverem ali, com condições condignas. Infelizmente, não havia televisão, né? Acho que as televisões não fazem este tipo de reportagens, mas pelo som da rádio percebeu-se que a vida ali está muito difícil mesmo. Este setor da habitação, envolto sempre em corrupção, em esquemas, a ponto de que Rui de Castro já usou este espaço do nosso programa para fazer um desmentido acerca da abertura de concursos para venda de casas numa das centralidades do país. Pois, este tema foi inscrito hoje porque, de facto, tal como o Guerreiro mencionou, a reportagem que o Cabina e toda a equipa da LAC fez na segunda-feira passada foi tão profunda e chocante que efetivamente nos obrigou também nós aqui no programa a fugirmos um bocado desta pauta noticiosa da semana para penetrar mais ali onde se designa o Angola profunda, o país real, e que trouxe mais uma vez à tona uma situação de que, de facto, nós temos o país mais ou menos que a três tempos. Temos o país do champanhe e das festas e das feiras e fóruns. Depois temos o país do cidadão comum, do trabalhador que sai de casa às 5 da manhã para enfrentar o trânsito e conseguir estar no serviço às 8h30, com o salário que a gente conhece, com as dificuldades do dia a dia.
E depois ainda temos o país da pobreza extrema. E aquilo que nos trouxe o Cabina foi, de facto, a pobreza extrema em que vivem centenas de pessoas. Algumas das que foram entrevistadas diziam que tinham saído da ilha, mas que também não são ilhéus, quer dizer, são pessoas que vieram de outras províncias. O sítio que encontraram para levantar um casebre foi na ilha, e não só pelas calemas, mas também porque havia um enorme projeto turístico que uma certa princesa queria instalar ali, e que de facto depois fez com que todas aquelas pessoas fossem retiradas dali, tal como outras que também foram retiradas do Miramar, porque também ali ia crescer um grande projeto que envolvia uma marina, enfim, portanto, nos tempos de uma certa abordagem que se pedia quase que nós nos transformássemos num Dubai. Mas a verdade é que também, penetrando então agora no tema, não é? Nós efetivamente em Luanda temos muitas pessoas a viverem neste, vamos lhe chamar de substrato da pobreza extrema, infelizmente. E isto deriva de que o crescimento populacional é muito superior à capacidade de construção de casas sociais, sobretudo. Tem a ver com o enorme fluxo migratório que temos sentido ainda nos maus anos da guerra, em que Luanda era o porto seguro, e as pessoas vinham só com a roupa do corpo e para iniciar uma nova vida, dormindo em qualquer sítio, porque pelo menos aqui não haviam tiros, emboscadas, nem minas. Mas também há a situação de muitas pessoas que, com o aumento da pobreza e a incapacidade de manterem as rendas nas casas ou apartamentos onde viviam, também foram em busca de quartinhos aqui e ali, e que agora também já estão enquadradas neste grupo, chamemos-lhe assim, infelizmente. Outros porque decidiram alugar ou vender as casas a cidadãos estrangeiros, ou ainda porque perderam a titularidade das casas para os antigos proprietários e foram colocadas fora. E infelizmente neste momento até há um caso aqui perto da LAC de uma família que está ao relento há mais de um mês, e que, bom, sábado tivemos uma pequena chuvada e as pessoas e os seus bens estiveram a apanhar aquela chuva. Portanto, será infelizmente mais um grupo, e infelizmente também por serem idosos, não é? Mas que de facto nos trazem este problema para uma Luanda que foi preparada para 500 mil habitantes e que agora está em cerca de 10 milhões. Ora, o que o governo tem vindo a fazer, isto já em 2008 houve a famosa promessa da construção de 1 milhão de casas sociais em 4 anos, portanto seria até 2012, não é?
Em 2010 foi quando arrancaram as moradias sociais nos Zangos, foram 8.000 moradias naquela altura e 5.000 no Quilamba, mas aí já para atender uma faixa, digamos, mais para a classe média. Em 2023, portanto, o ano passado, em abril, foi autorizada uma verba de 75 milhões de dólares para a construção de 1.500 residências direcionadas às famílias que vivem nos casebres dos Zangos. Portanto, exatamente estas a que se reporta a reportagem que a LAC, através do seu repórter Cabinda, fez na segunda-feira passada. Entretanto, o que é que também se nota bastante é que neste domínio, tal como em outros, há depois... Bom, primeiro começa logo porque nós não sabemos se efetivamente estas casas já estão prontas, se não estão, porque em novembro o governador da província, numa visita a Viana, dizia que a construção já estava a decorrer. Portanto, talvez a LAC dentro de dias faça também uma visita ali à zona para confirmar se de facto as casas estão mesmo em construção, em que ponto é que estão, e se efetivamente aquelas pessoas que foram entrevistadas irão para as novas moradias. O que talvez não venha a ocorrer, porque há também aquilo a que se chama da máfia dos terrenos e das casas. Porque muitas famílias foram colocadas em casebres por determinadas pessoas para que depois possam obter as casas sociais. Mas essas casas sociais não irão reverter para quem está nos casebres. Vão reverter para quem as protege nos casebres, onde elas, entretanto, também e infelizmente se dedicam a uma outra atividade que não é muito legal e que nós também ouvimos na reportagem, e que está ligada à venda de droga, está ligada à prostituição, está ligada ao comércio ambulante, bom, enfim, à delinquência. E então há aqui, de facto, que cuidar com mais profundidade destes assuntos, porque na atribuição das moradias começa logo porque há corrupção, há favoritismo, muitas das vezes as pessoas, é feito o levantamento para irem determinadas pessoas, e o Guerreiro apontou um caso concreto, que aquele prédio ou prédios na zona da Anangola eram para os moradores do bairro Operário, e menos de 20% dos do bairro Operário estão lá, porque entretanto depois foi o A, B e C, conhecido da figura A, B ou X, e portanto rompe-se aquilo que em princípio seria a medida mais necessária, digamos assim. Ainda em inglês, que sentimentos despertou-lhe esta reportagem de Fortunato Cabina? Olha, quebrou-me, partiu uma alma. De facto, é uma situação bastante desoladora da situação e da condição em que vivem muitos dos nossos concidadãos. E aqui, tendo em conta o que abordamos no bloco passado, não é? Este problema, portanto, a nova província de Colibengo vai efetivamente herdar um grande problema. Mas, como tudo,
há também o outro lado da questão, hoje as pessoas, e é por isso que portanto, também é relevante, não é? E é por esta razão que é relevante ter-se tomado esta decisão, enquanto no modelo ou na divisão administrativa anterior, os cidadãos daquela circunscrição estavam à espera de alguma decisão da Mutamba, hoje certamente estarão à espera e a lidar com alguém que estará mais próximo deles, não é? Mas, assim, olhando, né, para a questão do problema, penso que aqui 3 ou 4 aspectos a referir. O primeiro era efetivamente se, a priori, nós, como país, como Estado, como província, tínhamos efetivamente a capacidade de entregar casas, né? Já na altura quando foi prometido, não é? Não creio porque em situação semelhante estão muitos dos nossos concidadãos, né, pelo país. E o outro aspecto que foi aqui referido, muito grave, é a corrupção, que não existe só, não está só patente, né, no caso das pessoas, dos operadores, dos representantes das instituições públicas, mas também ouvimos das entrevistas que há pessoas que já receberam casas e que voltam para receber casas, voltam para a mesma condição. Portanto, a corrupção, é bom que se diga, está também dos dois lados e certamente que haverão várias motivações, não é? Não creio que tenha faltado vontade política, não é? Para se resolver este assunto, mas o que é certo é que já se passaram 15 anos, não é? Desde que as pessoas lá estão, e era importante ouvir efetivamente representantes ao mais alto nível do governo da província para esclarecer algumas dúvidas, não é? Quantas pessoas efetivamente já foram transferidas, porque ouvimos dizer que várias pessoas foram transferidas, mesmo com aquelas alegações de corrupção, mas o que é certo é que há pessoas que já foram transferidas, para onde é que foram, em que condições estão a viver atualmente, quanto é que custou esse esforço aos cofres do Estado. Ao ouvir as entrevistas, dá para perceber que certamente as pessoas hoje se encontram numa situação mais difícil em que aquela que estavam quando foram realojadas. Foram realojadas por causa da sua segurança, viviam em condições precárias, próximo ao mar, e estava em causa a sua segurança, a sua integridade física, e foram transferidas. Mas de lá para cá, eu estive a enumerar o número de problemas que surgiram e que não têm nada, ou não tem apenas a ver com as casas. Portanto, o problema das casas, da situação precária das casas é uma parte do problema, mas hoje, naquele local, temos problemas de prostituição adulta e infantil, temos problemas sérios de delinquência juvenil, a criminalidade também é alta, assaltos, há consumo de drogas, sobretudo de jovens, doenças por falta da exposição a lixos e, se calhar, falta de serviços de assistência técnica, médica no local, várias crianças fora do sistema de ensino, há o desemprego, há uma insuficiente capacidade de mobilidade das pessoas, muitas têm que vir ainda para o centro da cidade de Luanda. Há aqui também um tema de planeamento familiar, não é? Há pessoas que lá foram crianças, hoje já têm filhos e filhas, o número do agregado familiar aumentou e que certamente se fizeram as contas com um determinado número de pessoas, mesmo que se encontrem ou se distribuam casas, e se forem distribuídas naquelas dimensões, as pessoas não vão ter a qualidade de vida esperada, né? Porque hoje já aumentou o número de pessoas. Há problemas sérios de inundações,
Há problema da fome, da pobreza, a falta de água. Houve uma nota que se deu de pessoas, crianças, né, que morreram, 5 logo de uma família, que pereceram por causa de uma doença estranha e, portanto, há órfãos, há viúvas. Certamente os problemas agravaram-se, e que implica dizer é que quando nós não resolvemos os problemas no tempo e da forma certa, os problemas se agravam, mas mesmo sem termos as casas para as pessoas, eu tenho em crer que muitos desses problemas pudessem ser resolvidos ou evitados, não é? Porque essas pessoas foram realojadas, estão praticamente num acampamento, com tendas, e nada obsta que tivesse abordagens, né, de controlar e prevenir muitos desses problemas, sobretudo. Portanto, as pessoas não têm casa, podiam ter segurança, melhor segurança pública. As pessoas não têm casa, mas podiam ter acesso a serviços de saúde. Portanto, devíamos estabelecer regras, não é? Naquele local. Portanto, tem que haver algum nível de autoridade. Poderíamos prevenir, portanto, assegurar melhor planeamento familiar, não é? Não deixar que as coisas chegassem a esse estado de coisas. Obviamente, quando se aborda essa questão, há o tema da responsabilidade do governo e a sua responsabilização também, mas aqui, para além das questões a que já me referi, há outros assuntos, né, que me preocupam, né? Outras questões. E onde é que andam as igrejas? Certamente, eu não conheço essa circunscrição, né, territorial, esse local, mas certamente ali haverão igrejas, né? E muitas vezes até com pastores com melhores condições de vida dessas pessoas. Muitas igrejas são construídas nestes locais com apoio das comunidades. Qual é a abordagem? Quais são os planos sociais de intervenção, de apoio social destas igrejas? Onde é que estão as organizações não governamentais que muitas vezes falam, clamam por direitos, mas que efetivamente, que medidas tomaram, que projetos realizaram para empoderar aquelas populações na situação em que se encontram? Onde estão os partidos, os órgãos locais dos partidos políticos, né? Que certamente nas campanhas eleitorais lá vão, prometem coisas, mas agora era esperado que tivessem também soluções e iniciativas para melhorar muitas das situações que estas pessoas padecem neste momento. Onde estão as instituições da sociedade civil, que muitas vezes mobilizam pessoas para marchas, e com razão, né? Portanto, para o centro da cidade, mas que também deviam arranjar e soluções para resolver o problema, os vários problemas que foram aqui desencadeados. Eu penso que, como se calhar a abordagem de solução, se o Estado já tiver casas, tudo muito bem, mas problemas do género vamos continuar a ter, e creio que no âmbito dos programas de construção dirigida pudéssemos encontrar uma solução. Eu tenho dúvidas, eu tenho certezas, não tenho dúvidas que se, por exemplo, com este passar de tempo, se as pessoas tivessem terrenos e títulos de terrenos, elas certamente haviam de arranjar condições, haviam de construir as suas casas, quanto não mais seja, tanto venderem para fazerem outras coisas. Se tivéssemos e se mobilizássemos, encorajássemos o desenvolvimento de cooperativas, mesmo até para habitação, certamente que as comunidades, tal como construíram igrejas, ajudam a construir igrejas em todo o território nacional e nessas zonas, sobretudo, poderiam construir casas. Se fizéssemos em 15 anos, pelo menos em 15 casas poderiam ser feitas. Nós também, e não me referi, por exemplo, à academia, nós já devíamos ter, não sei se tem, não estou aqui a falar, e as ordens dos engenheiros, arquitetos, poderiam contribuir com a definição de modelos de casas sociais para que as pessoas pudessem construir.
Neste âmbito da nova divisão administrativa, criamos províncias, novos municípios. Eu penso que seria igualmente importante, porque não é apenas a administração local que é responsável para o desenvolvimento local, mas deveríamos considerar a possibilidade de promover e criar agências de desenvolvimento, não é? E também instituições financeiras de desenvolvimento locais, para que possamos ter então e realizar, materializar os objetivos e benefícios, não é? Que essa nova abordagem de governação perspectiva materializar. São esses os meus comentários. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com os destaques da semana. Como de costume, encerramos este programa elencando aqueles que foram os destaques da semana finda. José Guerreiro. Eu começava referindo-me a um vídeo que circulou de um cidadão que, depois de cumprir pena na comarca, no Lubango, não é? Cumpriu a sua pena por roubo, né? Após 15 dias em liberdade, voltou à cadeia para pedir para voltar a entrar na cadeia. Não tinha conseguido emprego, não tinha que comer, ou comia no contentor, não tinha casa para viver, etc, etc. Voltou à cadeia a pedir para voltar a ser preso. Confrangedor. Isto dói o coração. De facto, devemos refletir no tipo de sociedade que temos. E a análise feita pelo ENDA no ponto anterior deve-se juntar, digamos, a este apelo para que as preocupações sociais do poder estejam em primeiro lugar e não outro tipo de preocupações. Entretanto, e a boa notícia é que a circulação deste vídeo causou comoção e emoção, e houve um empresário na região que deu emprego a este cidadão. Felizmente a história terminou bem e o homem não teve que ser de novo admitido na cadeia como hóspede para poder ter casa e para poder comer. Embora a história tenha terminado bem, o essencial está lá. Ou seja, não é a boa vontade individual de algumas pessoas, de alguns cidadãos, que vão resolver os problemas de fundo. Vão ser as políticas do governo que as devem equacionar. Segundo destaque da semana, queria realçar a frontalidade da senhora Ministra das Finanças, que veio informar aquilo de que já se suspeitava. As receitas fiscais cada vez entram mais tarde na conta do Tesouro e são cada vez mais curtas e servem prioritariamente para cumprir o serviço da dívida, pelo que vão continuar a verificar-se atrasos no pagamento dos salários dos funcionários públicos. É a previsão da senhora Ministra. Ou seja, não conseguimos obter receitas em tempo e em quantidade que sirva para constituir a tal almofada financeira a que a senhora Ministra se referia, que permita ter permanentes disponibilidades para outras despesas, nomeadamente para a folha salarial. Ouvimos e realço, pois, o realismo da senhora Ministra das Finanças não embarcar em promessas e em falsos cenários como estamos habituados. O porquê e as razões dessa situação, porque é que as receitas fiscais não aumentam e são logo consumidas para a dívida, poderá ficar para outra análise. A conclusão é que, de facto, os cofres estão mesmo vazios. Nesta altura. Finalmente, é recorrente nós aqui falarmos nos óbitos em funerais, no excesso de funerais, na vandalização de cemitérios, na profanação de campas, no roubo de ferros, de urnas e de roupas de defuntos, até na profanação de campos e até na vandalização e uso dos mortos. O ENDA, há alguns dias, referiu-se à indisciplina e anarquia no trânsito. Eu tinha ido a um funeral e constatou isso.
Falamos também no comércio à volta dos funerais, né? O negócio dos coveiros, né? E dos carros de transporte das urnas, não é? São negócios também dentro do próprio cemitério. O negócio da água, que fora do cemitério, dos sapatos, engraxar sapatos, etc. Há poucos dias, acho que a semana passada mesmo, foi publicado um vídeo de jovens num cemitério a brincarem com ossadas de um falecido, de um cadáver. Bom, é evidente que estas histórias nos confrangem e deixam-nos tristes, né? E na altura, quando falámos nisto, até dissemos porque é que não é possível, com tanto dinheiro gastem tanta coisa, que não se preserve, através de empresas de segurança, as condições dos funerais, as condições das camas, etc, etc. Bom, desde o tempo colonial também se ouviam histórias nas cidades urbanas, né? No pós-independência também ouvimos, no pós-independência, né? Havia ainda aqueles estilosos que a gente chamava estilosos de calcinhas, né? Para beber um copo, para encontrar conhecidos ou fazer novas amizades, ou até para poderem ter sorte em encontrar alguma solteira, alguma viúva ou alguma mulher mal casada, as pessoas iam aos óbitos, né? E também todos os óbitos estão tudo envolto em esquemas aqui no nosso país, que até Manuel Rui e Pepe Tela também se referiram isso em alguns dos seus livros, né? Agora, e é por isso que eu trago este tema, há algum tempo correu um vídeo de um jovem ser entrevistado, ele deu a cara num dos cemitérios da capital, nos dias de hoje, em que ele, nestes nossos tempos, aguardam já no cemitério, não sabem bem quem é o morto e qual é bem o funeral em questão, aguardam no cemitério e depois seguem para o óbito. Para quê? Para terem uma refeição. Era este o meu último destaque. Rui de Castro, os seus destaques da semana? Bom, eu tinha vários destaques, mas o tema das casas sociais é tão importante que eu gostaria de acrescentar mais algumas questões, aproveitando este espaço que me é dado, porque efetivamente o Enda tocou em algumas questões e eu tinha também algumas outras sobre o papel dos órgãos do Estado e dos parceiros sociais na resolução deste assunto. E não só das casas, como da situação de indigência extrema em que vivem aquelas comunidades da reportagem do Cabinda, mas muitas outras por este país fora. E então começaria logo por perguntar onde é que andam os assistentes sociais do Masfamo e do próprio governo da província de Luanda, que deveriam estar mais em cima destas famílias, identificando os problemas, catalogando as situações, identificando as questões de risco, entre doenças, o isolamento de idosos que estão isolados, mães menores e desamparadas, enfim, uma série de questões ligadas a este levantamento destas pessoas e em busca de uma resolução, encaminhando para centros de realojamento, ainda que transitórios. Da Polícia Nacional seria que se incrementasse a segurança destas populações e, sobretudo, contra a delinquência e o bloqueio às máfias que intervêm aí na definição das casas e dos terrenos. Em termos da justiça, seria uma penalização muito maior e muito mais acentuada e divulgada aos burladores de casas e terrenos, mas também àqueles cidadãos desonestos que recebem as moradias e depois as vendem e voltam para o mesmo sítio e fazem deste ciclo a sua vida. Das Forças Armadas, associações juvenis, ONGs, associações religiosas, pedia-se que criassem brigadas de construção de casas sociais. O Estado definia os terrenos, garantia a infraestruturação,
mas estas brigadas iriam construir para estas pessoas de renda extremamente pobre ou mesmo sem renda. A construção de muito mais bairros sociais, nós ouvimos no final do ano passado o Presidente da República e chefe do Governo a dizer que o Estado ia deixar de construir centralidades e que se ia dedicar à construção de casas sociais e ao processo da autoconstrução. Ora, não é só o Estado ou o Governo que deve investir aqui na construção de bairros sociais. As entidades ligadas aos petróleos e aos bancos, por exemplo, e seguindo um exemplo da Zona Económica Especial, que no âmbito da sua responsabilidade social decidiu construir 100 casas sociais no perímetro da própria zona económica, portanto, justamente para atender a estas pessoas. Ainda, a nível jamais da própria Ministra de Estado para a área social e a sua equipa, era prepararem, já que nós temos tantos planos, um plano que pudesse conduzir ao regresso às zonas de origem de muitas pessoas que estão em Luanda e não só, e que, criando oportunidades nas zonas de onde saíram, talvez pudessem optar por regressar a esses sítios. Terminava ligando o que acabei de dizer, a situação da reportagem e o que o Guerreiro nos contou do cidadão que saiu do estabelecimento penitenciário, também uma situação que ocorreu com uma pessoa conhecida que perto da sua casa conheceu uma senhora que vivia na rua com os seus 3 filhos, isto na zona do Futungo. Habitualmente os moradores ofereciam comida e algumas roupas, até que um dia esta senhora convidou a levá-la para uma casa. Alugou uma casa para 6 meses. Não passou um mês e a senhora voltou, agradeceu, devolveu a chave e disse que naquela casa passava fome. Ainda em inglês, os seus destaques da semana. Olha, o Rui deixa aqui uma deixa a qual eu vou retomar. E tocando também no assunto a que se referiu o Zé Guerreiro. O tema não está apenas ao nível das cadeias, é um facto, nós todos vimos as imagens, mas certamente temos o mesmo problema ao nível do internamento social nos hospitais. Há muita gente, mesmo estando melhor, não larga os hospitais por causa do acesso à alimentação. E o que o Rui acaba de dizer enfatiza um aspecto relacionado às medidas que se tomam, né? Nós pensamos e essas pessoas pensaram que era um problema apenas da habitação, mas há um problema de pobreza, de alimentação. E muitas das vezes nós discutimos as medidas e não discutimos a ordem das medidas, né? O que é que vem primeiro? E neste caso, se calhar, o que poderia vir primeiro é o emprego, é a ocupação da pessoa, porque depois ela virava-se, não é? Há um exemplo na Índia em relação ao acesso a banheiros, a casa de banhos, né?
Então, a Índia tem um grande problema de acesso à casa de banho. Muitas pessoas não tinham casas de banho e o Estado fez um grande esforço em relação a esse aspecto. Construiu muitas casas de banho. O que é que aconteceu? Depois de as construir, as pessoas não estavam a utilizar. E não utilizavam porque, quando se foi avaliar, era que portanto, a gestão e a utilização das casas de banho consumia muita água. E as pessoas precisavam de água para beber e para confeccionar os seus alimentos. E na perspectiva daquelas pessoas, portanto, era um luxo gastar água para limpar e descarregar as sanitas, limpar as casas de banho e descarregar as sanitas, face à necessidade que eles tinham do uso da água. Portanto, é fundamental, efetivamente, percebermos os problemas de fundo e depois a ordem da implementação das diferentes medidas. Em relação aos hospitais, é um problema, e das cadeias, é um problema de pobreza, e muitos países também enfrentam. Nós vamos tendo, e foi um jovem que vimos a falar, não é, por causa da estrutura da nossa população, a estrutura demográfica da nossa população, mas países como Portugal e outros países europeus com problemas também de pobreza, vamos encontrar muitos mais velhos, muitos idosos nessa situação. Em relação ainda ao tema da habitação, aqui um tema que talvez tenha a ver, e na senda do que o Rui acabou de falar, fez-me recorrer ao tema do setor empresarial público, né? Da nossa estratégia, que deveria ser de reestruturação e redimensionamento. Nós, já há algum tempo, não é? E fica evidente, com os problemas sociais que nós temos, com a estrutura da nossa população e a perspectiva de crescimento, porque este foi um dos fundamentos subjacentes à alteração da nossa estrutura administrativa, nós vamos ter certamente um déficit de casas, né, habitacional. E o Estado devia, em minha modesta opinião, no setor empresarial público, ter um ou várias empresas, mas pelo menos uma empresa, que cuidasse da habitação social. Não é? Nós tínhamos empresas públicas, extinguimos-las, não é? Mas temos esse déficit, porque este é um setor, a menos que o Estado pague, mas quando paga a um preço de ouro, não é? Mas que devíamos ter exatamente para salvaguardar e dar resposta a este tema, que vai ser efetivamente um tema por longo tempo. Nós não vamos, além de falamos sempre nos empregos, mas também não vamos ter casas para muita gente e precisamos de fazê-las. E a semelhança de termos uma estrutura para a manutenção e conservação dos bens públicos. E em relação ainda a casas sociais, talvez pudéssemos, porque é assim que acontece em vários países, as municipalidades têm essas casas, serve até como fonte também de rendimento, alterar o modelo de gestão. Não é? Seriam casas em que as pessoas tivessem acesso a uma renda mais barata, não seria renda resolúvel, em alguns casos temos planos para renda resolúvel, mas era para as pessoas arrendarem a um determinado valor até conseguirem melhorar as suas condições de vida, e então mudavam para outras zonas e havia cedência para outras pessoas. Na verdade, o meu minuto era para enaltecer as campanhas que o Ministério da Saúde, né, está a realizar, as campanhas de cirurgia. Né? Foi realizada uma campanha gratuita de cirurgias pediátricas de crianças com 0 a 15 anos de idade, de 5 a 15 de agosto desse ano, no Hospital Materno Infantil Azancó de Menezes, e está agora em curso uma nova campanha gratuita também de cirurgias maxilofacial, de 15 de agosto a 15 de dezembro deste ano, em vários hospitais do nosso país.
Portanto, é um benefício muito grande para as pessoas que precisam de ver as suas situações de saúde resolvidas, mas fica também evidente que os investimentos que se estão a fazer no setor da saúde têm efetivamente alguns benefícios. Nós já falamos deste tema aqui, não estamos todos de acordo em relação às abordagens, é natural que não hajam, mas cada melhoria, cada benefício que possamos trazer à população e, sobretudo, no domínio da saúde, devemos efetivamente enaltecer e encorajar que mais campanhas sejam feitas até estabilizar a situação, mas para além de enaltecermos o esforço do próprio Ministério, é enaltecer os profissionais, não é? que se empenham para materializar este propósito de promover melhorias de condições de vida às pessoas, sem muitas vezes serem adequadamente remunerados. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se em inglês José Guerreiro, Rui de Castro, Manuel Catilina e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast, onde quiser e quando quiser, no YouTube em lac.7dias. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.